paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Seu microfone está fechado, Miriam. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês. Como vão, amigos? Bom dia, Mauri. Como está? Tudo tranquilo? Nas terras aí da sua querida, dessas serras aí maravilhosas, lindas de morrer. Das serras de Cascavel, que nem existem tantas aqui, é um altiplano muito bacana. Estamos bem, graças a Deus, aqui apostos para o trabalho. Vamos compreender aí do livro Os Mensageiros, né? Como se dá a vida na espiritualidade, numa pitadinha a mais de conhecimento, graças a esse programa que já se arrasta há mais de 300, não é isso? Estamos sem pressa para concluir. Dias, você quer dizer? 300 programas, olha, são 6 anos, que bênção. Pensa bem, muito bom isso, né? Mas é que a gente tem aí essa responsabilidade de fazer um bom trabalho, né? Porque a doutrina espírita nos pede mesmo, né? Essa nossa dedicação. E a gente agradece demais a todos, né, que já participaram aqui junto conosco, e nós agradecemos muito a Web Estação da Luz, que nos possibilita esse trabalho, né? Se inscreva no canal, a Estação da Luz, se você não consegue pelo chat, tem o telefone, e se inscreva, deixa seus comentários. E hoje a gente vai ter alguns comentários também muito bacanas aí, que a gente está fazendo aí, adorando, achando ótimo, porque a gente vê que há essa possibilidade das pessoas poderem participar junto com a gente e fazer um trabalho mais legal, né? Mas vamos então à nossa leiturinha, que a gente sempre faz do Evangelho. Eu vou fazer a leiturinha, tá bom? E depois faço a prece inicial e você faz a final. Ou você prefere o contrário, meu amigo? Estamos aí para o que der e vier. Pode seguir como você for intuída. Então tá bom. Então vamos. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto
sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separam, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes tornam a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os ligam. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo, porquanto seres que nesse mundo se unem apenas podem, pelos sentidos, nenhum motivo têm de se procurarem no mundo dos espíritos. Durável somente são as afeições espirituais. A de natureza carnal, se existe, se extingue com a causa que lhe deu origem. Ora, semelhante causa não subsistem no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essa nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e também nos céus. Então, vamos orar, minha gente. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, responsável por essa nossa manhã de hoje, por esse estudo de hoje, deste capítulo. Nós pedimos a Deus, a Jesus, que ampare a todos nós, a todos que estão com os nomes escritos nas nossas listas da Web Estação, da Rádio Estação da Luz. Que todos que pedem prece, nesse momento, estão aí no nosso chat, que eles também sejam todos atendidos. E todo aquele que a esse conteúdo chegue, Senhor, abençoe-o, proteja, que as suas vibrações amorosas cheguem a todos os corações e a todo lar. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo, vamos dar aqui para as meninas. Bom dia, Francisca Liduína. Bom dia, Alvanira. Que todos possam ser muito, muito bem-vindos. A gente já teve aí a participação do Silas Augusto. Seja muito bem-vindo. Quem mais? A Maria Dolores, a Ângela Barbosa e também o Gustavo, a Maria Dolores, quem mais? E tá chegando gente, que bom, né? Que ótimo. Deus abençoe, Deus proteja e todos vocês sejam muito, muito bem-vindos.
participem com a gente, já temos perguntinha, e é ótimo estar com vocês aqui, não é isso, Amaury? É uma alegria muito grande, né? A gente vê que o Espiritismo ele traz nesse apelo racional essa palpitação pelo assunto, qualquer que seja a vertente dele. E esse assunto que a gente está tratando aqui, realmente ele provoca a curiosidade. Basta a gente se inclinar um pouquinho, nem precisa ser com profundidade sobre o assunto, não é mesmo? É verdade, é verdade. E a gente tenta fazer bem legalzinho, estudando bastante, né? O que a gente tem falado aqui. Então, eles estavam. Esse capítulo 29 é interessante. São notícias interessantes. As meninas vieram, chamaram o Aniceto, o mentor superior, né? Para que fosse falar lá com os outros que estavam para resolver alguns problemas em particular. E aí, André Luiz e Vicente ficaram com as meninas, né? As meninas, elas são pessoas muito interessantes. Elas são pessoas com um certo conhecimento e eles ficaram encantados com as meninas, né? Então, e ele se verificou ali, então, esse quadro idêntico da passagem de uma questão social, que nós aqui na Terra, de vez em quando, encontramos pessoas que nós temos muita afinidade, e a gente fica ali com elas mais um pouquinho, quer ficar mais um pouquinho ainda, tendo um monte de coisa para fazer, mas a gente, eu quero ficar mais um tiquinho, não é isso? E acontece, não é mesmo? Elas são pessoas muito interessantes, muito legais. Então, você vê que elas começam, então, a falar que apenas o que difere dali é que não há falsas apresentações, elas se apresentam animadamente, né? Elas são nobres, são vivais, elas são meninas muito interessantes, assim, né? Ambas, né? Têm uma inteligência notável. Eu esqueci de falar o nome delas. Uma é a Cecília e a outra é a Aldonina, tá bom? Vocês podem seguir aí, que está no. Se vocês quiserem seguir junto conosco, com o livrinho, no capítulo 29, perfeito? Então, eu trouxe a questão dos laços mesmos de simpatia, que unem os espíritos, né? Você gostaria de dar aí a sua opinião, ler para a gente? É muito oportuno que você trouxe essa questão 980 para nos sintonizarmos aí de como é que as coisas se dão e já respondendo parte das perguntas que estão aí para respondermos hoje, né? Então vamos lá. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A pergunta por si só já é muito esclarecedora, né? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Olha só. Olha que bacana. E é interessante que ainda tem mais um pedacinho aqui. Sim. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é, por sua vez, objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Olha só, a gente tem o presente da encarnação, a qual nos é imposta, como nos lembra a questão 132, né, famosa, né, bem pisoteada, bem visitada e muito oportuna, né? Porque nós compreendemos que a espiritualidade, ou seja, a divindade, não poupa esforços e vai substituindo um processo pedagógico por outro, né? Então, quando a gente não se dá bem, não consegue realizar a tarefa de uma forma,
não existe castigo, não existe vingança divina, não existe nada daquilo que a gente, ao longo dos séculos, recebeu aí de herança cultural. O que existe é a substituição do processo pedagógico. Você não conseguiu fazer a contento, então vamos te dar um remedinho mais amargo, uma existência diferente, e assim vai. Mas aqui a gente está falando dos laços de simpatia, né? É a mesma coisa, só que não existe na espiritualidade esses véus que aqui encarnados nos permitem, às vezes, contrariados, né, dissimularmos, né? Dissimularmos sentimentos, posições, pensamentos. E na espiritualidade, não. Então, esse vai e vem das encarnações nos mostra que aqui a encarnação nos é imposta para que a gente possa ter esse processo pedagógico que na espiritualidade não teria, né? Esse aí é o autor desses esclarecimentos todos. É interessante, eu trouxe a figura de Kardec. Primeiro que eu achei, nem não sabia que as pessoas iriam perguntar, né, fazer umas perguntas tão legais quanto essa, né? A possibilidade de evoluir somente no plano espiritual é o Silas Augusto, de Ladeiras das Palmeiras, lá em Três Rios. Haverá a possibilidade de evoluir somente no plano espiritual, sem descer à Terra, né? Kardec diz que nós evoluímos nos dois planos da matéria, né? Apenas está diferente, como diz aqui no texto, né? No nosso texto, que a diferença é do plano terrestre e do plano material. O que nos une é realmente o amor. Quando a gente retorna à espiritualidade, a gente volta a ser espírito. Está lá na questão 149 de O Livro dos Espíritos. Então, a ancestralidade vai estar ligada, de fato, a nossas afinidades. Isso é que faz com que a gente, com o nosso amor, com a nossa compreensão, tanto é que no texto do livro do Evangelho, eu não sabia dessas perguntas, tá, gente? É tudo por acaso. A gente sabe que o trabalho, né? A gente é menos instrumentos, né? Então, uns seguem aos outros nas encarnações. As afinidades são tantas que uns vêm com uma, como é que se diz? Seguindo o outro, né? Para sua evolução, para ajudá-lo, e vice-versa, né? Então, vou responder da Ângela Barbosa, de Cruzeiro de Campina Grande, também. De uma forma geral, como são recebidas notícias das mortes de entes queridos no plano da matéria? Do ponto de vista, se eu entendi, né? Do plano de vista material, ou seja, no plano aqui, né, nós ficamos tristes, nós achamos que perdemos o ente querido. Mas no plano do espírito, que é o verdadeiro plano, né? Tanto é que ele diz aqui no texto, no nosso evangelho, ele fala quando libertos do cárcere, né? Porque a verdadeira vida é a vida do espírito, não vida da matéria. Da matéria é a escola pela qual Deus nos deu para que a gente pudesse evoluir, para ajudarmos uns aos outros a evoluir mais rápido. Se a gente não tivesse, vai haver um dia que a gente não vai precisar, né, Amaury, de voltar para a matéria, né? Não nesse plano, né? Mas Kardec foi muito, muito claro, né? A encarnação nos é imposta porque só com esse processo pedagógico de termos, de forma seletiva, eleitos alguns valores nos quais a gente vai fazer enfrentamentos, é que a gente vai podendo, né, superar, compreender
pelo sofrimento, pelo arrastamento, pelo peso da matéria. E ficamos aqui, na verdade, né, com esse presente divino da limitação dos sentimentos, das sensações. Então, esses 5 sentidos, né, não ampliados, que é o que acontece na espiritualidade, lá existe a plenitude dessas percepções, aqui, como presente divino, a gente não tem. Então, a gente mantém o foco, a gente mantém o nosso mundo, são eleitas as tarefas, são eleitas as pessoas que serão os nossos professores, as situações professoras. Enfim, a gente tem que ter os olhos de que esse presente divino que a gente tem aqui, ele não se extingue na espiritualidade. Só que lá os valores, sentimentos, caminhos são outros, né? Felizmente. E lembrando aqui a resposta que você está dando para a Ângela, lógico que ao retornarmos de todo esse enfrentamento, nós retornamos da guerra, né? Vamos dizer assim. Então, é, quando se nasce é que você vem para o enfrentamento. Acho que é por isso que as crianças choram, né? Na primeira abrida de olhos, já estão chorando. E no retorno, são recebidos em festa, né? No retorno, são recebidos de volta para casa. Lógico que aqueles que nos recebem na espiritualidade sabem da perturbação natural da troca de dimensão, a dimensão da matéria para a dimensão do espírito. Descrições mais apuradas, mais profundas, já começam a acontecer. Mas para nós, basta compreender o seguinte: é lá a nossa verdadeira morada. Existe uma perturbação no retorno? Existe. Então, aqueles que estão lá nos recebem felizes pelo reencontro, mas, logicamente, se desdobram em atenções, porque nós vamos precisar dessas atenções para o reequilíbrio na outra dimensão, né? Tanto quanto maior ou menor for a nossa evolução, o nosso estado evolutivo, a nossa capacidade de percepção. Aliás, compreendendo aqui o grande mote dessa mensagem do livro Os Mensageiros, exatamente, nós estamos aqui para conhecer antecipadamente como é que isso se dá. E que bom que as perguntas estão vindo bem a calhar, né? A Maria Dolores pergunta, ela é de Baronesa Santa Luzia, em Minas Gerais. Quais as ocupações e interesses do dia a dia dos habitantes das colônias espirituais? Nós estamos estudando esse livro, Os Mensageiros, e a gente já viu que eles fazem coisa para caramba. A gente viu que eles estudam, a gente viu que eles têm uma hierarquia, né? Tem quem coordena os trabalhos, e vai eles são mais elevados, graus de evolução mais elevados, e aí eles estão ali fazendo um trabalho de coordenar os outros. É muito interessante, e eles se visitam. Nós estamos nessa parte em que vieram um seu bacelar, mas com as filhas, Cecília e Aldonina, e depois a gente viu que a filha do bacelar é a Cecília, na crosta, já foi filha dele na crosta terrestre, a Aldonina é prima do seu bacelar, e eles estão esperando uma terceira pessoa chegar, para que eles formem, então, dentro de um lar, o retorno da família completa, né? Vamos dizer assim, né? Para que eles possam, então, continuar a fazer a sua vinda. Nós vimos que, então, o amor é a questão mais principal, acho que é a questão ali, que das ocupações e interesses, é dos laços de afeto. É maior, os laços de afeto são os maiores interesses, assim, e a ocupação de solidariedade também, que eu percebi. O que você percebeu, Amaury, desse livro que a gente está
lendo aí? Quais são as ocupações e os interesses maiores, né, desses espíritos? O que você percebeu, assim, para poder responder a Maria Dolores Fonseca? Então, Maria Dolores, esse vai e vem das encarnações tem um único objetivo. Aliás, que é o objetivo do espírito: aproximar-se da divindade, né? E sermos perfeitos tal qual é perfeito o vosso Pai. Não é assim que Jesus falou? Então, as atividades sempre vão convergir para isso. Ao retornarmos à pátria espiritual, teremos ali, como disse há pouco e repito, aquele período de readaptação do retorno, onde as sensações, né, elas ficam a pleno. Preparamos-nos para sedimentar os conhecimentos, a evolução da última encarnação. Consequentemente, vamos nos preparando para a próxima encarnação, né? Isso falando aqui de espíritos que ainda não podem ter a honra de compor essas missões, né? essas excursões para auxílio, para socorro, na medida em que o espírito se torna capaz. De um modo geral, nós vamos nos organizando, né, mentalmente, pedimos pela reencarnação, pedimos porque é natural que a consciência ela vá sendo exarada, colocada assim à mesa, e a gente vai percebendo a necessidade da evolução. E diante da necessidade, a preparação, né? Olha, você vai voltar, como é o caso desse nosso livro aqui, como médium, você vai ter uma sensibilidade maior, né? Então, é feito toda uma preparação, como aconteceu lá nos primeiros capítulos, nos é mostrado como é que a gente pode sucumbir. Olha, você vai ter uma sensibilidade diferenciada, você vai ser uma pessoa que vai ser notada pelos seus atributos diferentes. Então, a possibilidade de sucumbir recebendo mais recursos é maior também. Por isso, temos aquele ditado: muito será cobrado a quem muito for dado. Pois bem, essa preparação, isso aí, é que faz com que o espírito, ininterruptamente, respondendo diretamente à sua pergunta, ele esteja sempre com olhos voltados à sua própria evolução e elaborando pela própria evolução, que ele labora pelo bem comum, tanto aqui quanto lá. É se interessando, é desenvolvendo esses valores, as amizades, esses valores, esses amores profundos, esses pautados nos valores do espírito, é que acabam comandando a vida do espírito tanto na espiritualidade quanto aqui. Normalmente, quando a gente vem para cá, a gente esquece das tarefas com as quais se comprometeu. Por isso, quando a gente vem, tem um elenco de coisas que vem junto, né? Nós ganhamos um anjo da guarda, nós já temos aqueles parentes, aqueles chefes, aqueles amigos com os quais servirão para ser aqueles professores dos quais necessitamos. Então, a gente já vem com a agenda mais ou menos pronta. A nós cabe ali o livre-arbítrio, a escolha de comparecer à aula ou não, de comparecer às provas ou não, né? De fazer a faculdade bem feitinha ou não, ou reprovar. Então, esse tal ir e vir, a permanência na espiritualidade. O que é que faremos? Vamos estar sempre laborando por nós, laborando por aqueles que estão ao nosso redor, com vistas à perfeição de todos. Somos instrumento e recebemos carinhosamente, como eu aqui recebo, da Miriam, do Tavares, né? A companhia, o ombro amigo durante a existência, para que eu possa me balizar, possa me pautar pelas qualidades que eu vejo em ambos, e assim eu vá percebendo, quando eu olho no espelho, puxa vida, você não é nada bonito, meu camarada, você tem que se espelhar mais na Miriam, mais no Tavares, enfim,
e me servindo da presença de ambos, assim como eu me presto a alguém, deixando perpassar por mim a luz que já tenho. Pouca, é opaca, é bem fraquinha, mas com certeza eu também, ao laborar por mim, estou laborando pelo bem comum. É assim que a questão 132 ela é muito clara, nos traz esses esclarecimentos. É o que é, né? A alma, né? É um espírito encarnado. Allan Kardec vai fazer um comentário a respeito dessa questão 980, dos laços de simpatias que unem os espíritos e que podem constituir, então, uma fonte de felicidade. Ele vai falar aqui para a gente. Obrigada, viu, gente, por vocês participarem. Participem, continuem, que a gente está aqui. Se a gente não souber, a gente pergunta aí esse livro aí, o Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec vai falar das premissas dessa felicidade, goza o homem na Terra quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será este gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque em a natureza tudo é amor. O egoísmo é que o mata. Ou seja, para sermos felizes, temos que depurar essa questão aí do egoísmo, né? Que a gente ainda traz dentro da gente, muito arraigado, e, e a gente precisa pensar um pouquinho mais no eu como uma alma encarnada, necessitada de amparo para melhorar. E só nos laços com os outros, laços consanguíneos, laços sociais, é que a gente vai fazer a troca. O isolamento, insulamento, como diz na outra questão, é recrudescência de nós, espíritos. Então, a gente vai ficar endurecido? Não. A gente precisa ter essas relações sociais mais amenas, junto com os outros, né? Tem que ser uma alegria estar ali com as pessoas simpáticas, pessoas que são fiéis, pessoas que são sinceras, sem máculas, sem o egoísmo, sem as nossas vaidades, né? Então, no desenvolvimento espontâneo dessa palestra, falou a Cecília com muita graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visitar o nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Eles vieram de um outro lugar, vieram a esse posto de auxílio, né? Eles aqui estão no Campus da Paz, né? E eles vieram de uma outra colônia, mas eles querem ir para nosso lar. E os meninos se espantam com isso, né? Porque nosso lar, por que nosso lar? E elas, olha só, então essa temática da inteligência, a doutrina espírita não se furta colocando a inteligência como um atributo do espírito, como exemplifica lá no trecho do Livro dos Espíritos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poderes de inteligência, saber e nem de moralidade. Então, vocês podem ver lá as questões 100 em diante, que vai ter apontamos aí esses atributos, um caráter a escala espírita, né? Uma escala espírita, né? Porque por que elas querem ir para uma colônia que também está nos umbrais? Então, qual é essa? Eu fiquei pensando nisso. Por que elas estariam querendo ir? Porque se elas estão mais ou menos na mesma. Esse posto de serviço está num lugar, a cidade delas está em outro, e elas querem ir até nosso lar. Por que será? Por que será? Né?
Então, eu trouxe aí para vocês algumas coisas para esclarecer, porque a gente fica pensando como é que a pessoa. Eu quero ir para Salvador. Por que eu quero ir para Salvador? Né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, cidade mais bonita do mundo, e por que eu quero ir lá para Salvador? Né? Então, é muito interessante isso. Então, vai depender de muitas circunstâncias materiais e espirituais. Né? Então, você poderia ler aí para a gente dar prosseguimento ao raciocínio? Certamente, Miriam, com alegria. No Espiritismo, a inteligência humana é vista como uma faculdade do princípio inteligente. Que bacana isso. Que evolui através de diversas existências, passando de um estado simples e ignorante a um nível mais complexo, como a inteligência intelectual e espiritual. Olha, Estamos fadados à evolução, seremos perfeitos, né? será? Olha, Eu fico vamos, pensando. vamos, vamos Vamos ver, pensar, vamos pensar só com os fatos de hoje. Com vamos aquilo pensar. que, com aquilo que conhecemos já de Kardec, que ele nos permitiu compreender Jesus e a sua tarefa, e nada de nenhum desses dois camaradinhas se desdisse até hoje. Eu não encontrei uma vírgula que não se encaixasse e que não fosse corroborada pela vida. Então, a gente vai ser perfeito. A gente, vamos colocar numa fórmula matemática? Vamos tentar? O que seria evolução, Miriam? Evolução é igual a você que é professora. É, Evolução seria igual à capacidade de amar as pessoas no final da vida, menos aquela capacidade que você tinha quando chegou. Isso aí vai ser maior que zero. Está equacionado. Tá equacionado. olha, pronto, gostei. Mas vamos aqui. Vamos. Diferente de zero é ótimo. Não, maior que zero. Maior que zero. Maior que zero. É Diferente diferente, tá ótimo. já que não existe involução, né? A gente Pois vai crescer. Você é vai isso. ser melhor ao final da existência. Essa é a equação. Então, eu Então trouxe vamos aí, lá. eu trouxe aí dois tipos de inteligência, essa do foco racional, né, do aprendizado, enquanto que a inteligência espiritual é diferente um pouquinho, porque ela tem uma capacidade de buscar o propósito da vida, os valores, o entendimento mais profundo de vida. Então, isso aí permite, como você falou, esse alinhamento, né, com ações do ser do progresso, no nosso progresso. Que progresso é esse? O progresso moral, aquele que, de fato, nós iremos fazer em nós. Né? E é uma característica nossa, nós não perdemos, nós não vamos. Eu aprendi agora a amar, agora eu vou então deixar de amar? Não. Se você aprendeu a amar, você vai conseguir, né? Continuar. Como é que é essa alma, então, que somos nós? Como é que essa alma vai fazer todo esse desenvolvimento dessa inteligência? Porque nós fomos criados simples, ignorantes, para progredir. E esse progresso, como é que ele se dá? Ele vai paulatinamente. Então, eu trouxe aí Leon Denis, não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro mudou a minha vida, o problema do ser e do destino, né? E da dor, que foi na terceira edição que colocaram a dor aí na capa. Então, esse livro é um livro denso, bem denso, você tem que. Não dá para ler de uma vez só, mas eu, quando peguei ele, eu não larguei, sabe? Grudou que nem chiclete. Eu levava ele debaixo do braço, estava no ônibus, estava lendo, estava no trabalho, estava lendo, estava não sei aonde, estava lendo. Deu uma brecha, porque ele é um livro que vai mexer com toda essa questão nossa dentro da gente, perguntas que a gente faz e que a gente faz só para a gente, não faz para os outros. A alma, dissemos, vem de Deus, e em nós o princípio da inteligência e da vida. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu
para remontar até o ponto atual da sua carreira. Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Olha que figuras que essa pessoa chamada Leon Denis traz para a gente, para falar de nós, para falar de nós. Todos esses corpos de carnes pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inúmeras estações da sua viagem e dirige-se para o fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros e destina a conhecer, adquirir e possuir tudo. Olha, é maravilhoso, é esclarecedor, né? Ele É faz. tão Pode... importante que esse irmão nosso, o Leon Denis, trouxe de esclarecimentos, né? E dizem que ele era um miudinho, bem pequenininho, né? Bem baixinho, mas ele trouxe uma enorme mensagem para nós todos. Tanto que será tema da Conferência Estadual Espírita da Federação Espírita do Paraná do ano que vem. Já está definido o tema. Esse Eu livro, bem então... quero ir lá, viu? Você podia ir também para mim te abraçar. Né? Estaremos lá. Mulher, vocês podiam bem ir. Encontro marcado, já agendamos, né? Já temos isso agendado. Vai ser no dia 13, 14 e 15 de março. Estaremos lá. Isso aí, porque é maravilhoso falar de Leon Denis, né? Então, pois, poderia ele conseguir tudo isso numa única existência? Como é que o espírito pode conseguir isso tudo numa única existência? Não tem como, né? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a sua razão, fortificar a sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Então, eu quero aprender medicina, tá? Ótimo, você vai aprender ela aqui e você vai aplicar ela na outra, porque a medicina, meu amigo, você estuda desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e você não vai saber todas as questões. Eu comparo a medicina porque é interessante, né? É interessante você ver como a gente estuda. A educação, por exemplo. A educação você estuda ela o tempo todo, a pedagogia, a filosofia. Numa vida só, você não tem tempo suficiente para você aprender tudo. Você tem que ir devagar mesmo, porque é um processo do aprendizado. Você pega o conteúdo, você se apropria desse conteúdo e depois você aplica esse conteúdo, né? Então, é incrível isso. E eu acho tão bonito como ele fala, como ele traz essas perguntas, esse jeito da gente, né? Ele tem uma argumentação muito retilínea, ela contempla realmente esse aspecto. Quando se fala de espiritismo e racionalidade, não tem como a gente não passar pelo raciocínio de Leon Denis e a sua visão da doutrina, a sua visão de mundo, enfim, os seus questionamentos filosóficos são grandiosos mesmo. Você poderia seguir aí, por favor? Uma outra obra traz a dimensão da inteligência. Falamos do texto Missão do Homem Inteligente na Terra, presente no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo.
Texto esse que apresenta a inteligência como uma dádiva ligada a uma missão, no contexto social. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Ou seja, o propósito da evolução está em tudo que recebemos, né? Todos gravitamos, todos nos dirigimos, nos aproximamos cada dia, cada instante mais da perfeição, do ser de Deus. Esse é o propósito de tudo. Então, compreender que os sofrimentos, que essa indispensável tarefa de nos lapidar, de sofrermos, né, de compreendermos a presença divina em nós, de compreendermos a nossa tarefa em tudo, ela consiste em nos aproximarmos, e é no plural mesmo, temos que ir juntos. Então, como falou a Miriam, se despendemos a encarnação, necessariamente, dessa vez eu vou ser mecânico, na próxima eu vou ser um quebrador de pedras, na próxima eu vou ser médico. Quem sabe eu recebo uma tarefa daquelas que me faz sucumbir, mesmo, quase que certamente, vou ser político. Então, tudo isso não tem como avançarmos sem desenvolver a empatia pelo próximo. Eu tenho que compreender a Miriam nas suas mazelas, nos seus perrengues, para que eu possa, compreendendo-a, explicando por que ela faz o que faz, ou, lembrando aqui dos erros, por que a Miriam fez o que fez. É isso que uma mãe faz com sapiência infinita diante dos erros dos filhos. Ela compreende com profundidade, porque ela sabe por que fez o que fez o seu filho. Então, é o mais próximo que a gente consegue avaliar essa tarefa de desenvolver empatia pelos outros, de evoluirmos esse valor, né, que é um arremedo, que está no caminho ali de se chamar um dia amor ao próximo. É verdade. A inteligência ela é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dele se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para o espírito a tarefa de fazer a humanidade que avance. Então, fica aí a nossa reflexão, né? Em uma era de valorização do conhecimento, da intelectualidade, né? Carreada pelos avanços da tecnologia em nossas vidas, lembremos que a mão que faz o açude também faz a bomba. E que, para além de espetáculos de exibicionismo em tertúlias intelectuais ou para amealhar o vil metal, a nossa inteligência necessita ser aplicada a um fim produtivo, em um direcionamento que contribua para o progresso de todos e, consequentemente, para o nosso próprio bem. É isso que a gente está trazendo aqui com essas questões numa sociedade onde a gente vive, em que todo mundo está sorrindo nas fotos, todo mundo está sorrindo na rede social, todo mundo tem uma boa palavra para falar, mas ele aplica aquela boa palavra para si mesmo. Ele faz daquilo uma verdadeira missão, para melhorar-se, ou vai cada vez mais ficando mais isolado? Vai para a festa, todo mundo com o telefone na mão, olhando para o telefone. Aí eu brinquei uma certa feita, eu mandei a mensagem para todos eles no Zap. Aí tocou nos telefones, todo mundo pegou o telefone.
Mas, Miriam, eu falei, que bom que vocês estão aqui. Que bom. Né? Para que eles prestem atenção, percebam, porque a pessoa não percebe mais. E é tudo muito, muito, muito líquido, muito. Então, valorizar o seu conhecimento, o seu intelectual. Você já andou bastante, cara pálida. Adoro falar isso, né? Cara pálida, nós já trabalhamos muito para chegarmos até aqui. Nós já saímos da caverna. Nós já enfrentamos coisas muito interessantes. Muitos corpos possuímos. Quanta coisa a gente já fez. A gente já consegue utilizar uma linguagem que é fantástica, uma coisa dessa. Você conseguir se comunicar com os outros. Aprendemos do que os outros falam em outros países, em outras sociedades. Nós já decodificamos o que eles estão falando, né? Então, é importante isso, é importante a gente falar sobre isso, porque o trabalho sempre nos alcança, onde quer que a gente vá, e a gente sempre vai ter alguém ao nosso lado que a gente pode dar atenção, que a gente pode rir, que a gente pode dar um abraço, e que a gente pode falar alguma palavra da nossa inteligência, com os conhecimentos que a gente já tem, para amparar, para levantar, para acolher. Isso é bíblico, sabia? Tinha um homem chamado Jesus que fazia isso com uma maestria. Bastava ele olhar para a pessoa ficava encantada, só do olhar dele. Então, a gente tem esse modelo a seguir, que é Jesus, para fazer o melhor que a gente possa, aonde a gente estiver, né? E esse modelo a gente pode seguir sem medo, né? E ele mesmo já nos mostrou, na sua passagem por aqui, na sua forma em que nos deixa essas doces heranças, e a evolução, né, a evolução intelectual do homem, que se faz preceder da evolução moral, ela aconteceu enquanto buscamos conforto e segurança. Foi aí saindo da caverna, aprendendo a caçar melhor, aprendendo, enfim, foi buscando segurança e conforto que o homem evoluiu intelectualmente. E é triste a gente ter que comentar isso, mas por algum tempo ainda vamos estar desenvolvendo a intelectualidade a partir da necessidade da segurança e da busca do conforto, né? O homem desenvolve a tecnologia e a gente fica sabendo desses expoentes que acabam descobrindo exatamente nas guerras, né, na busca pela segurança, na busca em como atacar melhor, como se defender melhor, é que existe essa evolução tecnológica a olhos vistos. Mas, enfim, é isso que tem pautado, é isso que nos traz Kardec, que a evolução se dá a partir da busca da segurança e conforto. É isso Né? aí. Retomando o nosso texto, a Cecília falou assim, bacana, né? Ela falou assim com muita graça. Eu estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio, a visita ao nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Ora, então ela vai no próximo ano. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Uau! Que será isso? O que será que ela tem que fazer para poder conseguir ir até o nosso lar? O que você tem que fazer se você quer fazer uma viagem, né? Quais são os preparativos que você deve fazer para ir a algum lugar? Então, é muito interessante ver isso, que ela está ali fazendo aquela visita, que provavelmente também foi planejada, há um planejamento, certo? Mas ela tem que cumprir algumas coisas, né?
Pois, e os meninos vão ficar bem interessados nisso, né? Então, é preciso fazer tanta coisa? Sim. Meu amigo, talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção, diz elas. Acaso não terá compreendido isso? Então, próximos capítulos. Vamos falar um pouquinho da importância do trabalho no bem, porque é o trabalho do bem que vai dar o progresso. Mas eu só dei o spoiler, né? Não dá para a gente se aprofundar muito, né, meu amigo? Mas a gente vai mergulhar com essas meninas aí. Por que querem ir para o nosso lar, né? E Jesus já deu esse spoiler, né? Mas a gente não escutou. A gente não escutou, né? Acho que a gente não escutou ainda. Continua fazendo cara de paisagem, né? Cara de paisagem, exatamente. Deixa para amanhã. Isso não é comigo, não é para essa existência. Não, agora estou bem assim, não vou mexer no que está quieto. Tá tudo bem. Isso, é tipo assim, né? Então, quer dizer, as meninas, o Vicente e o André Luiz, eles foram para o nosso lar. E lá do nosso lar é que eles vieram para esse posto de serviço para aprendizado, porque é na tarefa que você aprende, é no fazer que você aprende. Eles vêm para as zonas de umbrais, é interessante você retomar a leitura inicial dos textos para você ver de onde é que eles passaram, por onde eles passaram. Fiquei bem assustada naquela época, né? Eu falei, gente, eu não tinha prestado atenção nessa leitura dos umbrais, onde tinham muitas sombras, muitos irmãos caídos, muitos interessados naquelas luzes, e eles emanavam uma certa luz. E eles não percebiam que eles tinham alguma proteção iluminada. E na mesma forma, eles aqui estão, interessante, vocês querem ir para nosso lar? Por quê? A gente veio de lá, não estamos entendendo. É como se eles falassem assim, não estamos entendendo, né? Então, a gente precisa entender, então, tantas coisas importantes que a gente deixa de fazer e que a gente necessariamente precisa fazer. Mas o nosso tempo acabou, estamos no finalzinho, eu agradeço demais. Ilza Godinho, um beijo, minha filha. Adorei o seu último poema. Fui lá no seu canal, adorei. A Ilza é uma pessoa maravilhosa. Fala a alma. Ela escreve com alma e fala a alma. Beijo, minha querida. Então, vou deixar aqui com a Mauri para ele fazer, então, o nosso encerramento de hoje, né? E que a gente possa, então, estar aí na próxima semana, se Deus quiser, e a polícia também deixar. Certamente. Então, ao final desse programa, de mais um, com a graça de Deus, exercitamos aqui a nossa tímida gratidão diante da oportunidade. Que seja repleta de bênçãos a nossa semana, tendo esse aí, Jesus, a nos pautar as decisões, a nos aconselhar os caminhos, a clareá-los, que possamos fazer jus a todo esse esforço que nos serve a divindade para que atinjamos a perfeição, onde poderemos assim desfrutar desse convívio cada vez mais bonito, cada vez mais voltado aos grandes valores da alma, onde aqueles mesinhos, aquelas posições mais reprováveis que ainda desfrutamos, nós as possamos deixar para trás nesta semana. Que seja de bênçãos e que seja com a paz inconfundível do nosso Mestre Jesus.
Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.